Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Jário José da Silva. Sou membro da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil em Pernambuco, com sede em São Paulo, E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre algo interessante concernente à Palavra de Deus, principalmente para aqueles que são pregadores ou aqueles que se acham vocacionados para pregar e aqueles que têm certeza que foram chamados para pregar. É interessante dizer que todos aqueles que são chamados para a obra de pregação, para a obra de ensino do Evangelho, nele, nosso Deus coloca o interesse por estudar. Então, se alguém se diz chamado para pregar o Evangelho, para doutrinar, para ser um pastor, para ser um presbítero ou mesmo um evangelista, este tem que ter a sede por estudar a Bíblia Sagrada. Se não tiver essa característica, esqueça o seu chamado, que aí você vai dar palha para o povo. Você vai dar palha, você vai dar madeira, você vai dar... o seu público vai ser inconsistente, assim como você também será inconsistente. Então, quem é escolhido para pregar, ele tem que se esmerar em estudar, em cavar o poço. Essa aqui é a verdade. Então, existe algo interessante, para quem estuda, para quem quer pregar. Existe as que nós chamamos de exegese, que é você extrair a verdade do texto. E isso é possível como? Apenas com oração? Apenas com a leitura da Bíblia? Não. A Bíblia, claro que está em primeiro lugar. Nada a substitui, nada pode estar acima dela. Mas existem textos, passagens na Bíblia Sagrada que nós não conseguiremos entender somente lendo a Bíblia ou somente orando. É preciso algo mais. Então, por isso que o nome que eu escolhi desse Instagram ou no canal possível do YouTube é No Contexto do Texto. O que significa isso, no contexto do texto? Você tem que pegar, você pega tal passagem, vamos dar um exemplo. Você pega lá Ageu, capítulo 2, versículo 7, onde ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí o que é que você escuta de alguns pregadores? Não, a glória do segundo casamento será maior do que a do primeiro. A glória do primeiro emprego, do segundo emprego será maior do que a do primeiro. Então você vê aí interpretações errôneas. Para entendermos esse texto na sua verdade, nós temos que fazer a exegese. O que é exegese? A exegese exige vários meios. Existem vários meios para a interpretação correta do texto. Por exemplo, você vai exigir o contexto histórico. Qual era o contexto da época em que Ageu disse isso? Onde estava o povo? Por que ele disse isso? Para quem ele disse isso? O que gerou esse comentário de Ageu? Tudo isso temos que saber o seu contexto histórico. Isso que eu digo. No contexto do texto, você pega o texto e vê o contexto imediato do livro. Nesse texto, basicamente, você vê o contexto imediato do livro e o contexto geográfico, também, que é interessante, onde estava Amós quando disse isso, o contexto geográfico, onde ele estava, o contexto político, o contexto religioso. Então, tudo isso a gente tem que saber para poder interpretar corretamente
este texto, né? Se não soubermos isso, não se pregará a verdade do texto. Por exemplo, outra coisa interessante sobre essa passagem de Ageu é que nós vemos vários profetas no Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, que foi o último. Eu te pergunto, esses profetas, eles pregaram na mesma época, no mesmo contexto? Será que na sequência que está na Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Daniel, Oséias e assim sucessivamente, onde o último é Malaquias, será que esses profetas, da forma que ele aparece na Bíblia Sagrada, foi a forma que eles apareceram na história? Não, primeiro Isaías morreu, depois veio Jeremias morreu, depois veio Ezequiel morreu, depois veio Daniel morreu, depois veio Oséias morreu, e assim sucessivamente. É interessante aprender o contexto de cada um. Como eu acredito que é sabido de algumas pessoas, é que o reino de Judá é outra questão, né? Existiu o reino do norte e o reino do sul. Em que reinos tais profetas pregaram? Oséias pegou em que reino? Do sul ou do norte? Daniel era do sul ou do norte? Isaías era do sul ou do norte? Jeremias, se você for lá em 1 Reis capítulo 12, vai lá a divisão, né? O reino se divide. 1 Reis capítulo 12, leia lá onde se dividiu os reinos. O reino do sul, Israel era um só, e Deus vai e divide o reino. Tornou-se reino do sul, uma tribo e meia, reino do norte, 10 tribos e meias. Então, ficou dividido. Reino do norte caiu primeiro, aí você lá lê os últimos capítulos de 2 Reis, que você vai entender, a partir do capítulo 17, né? E depois da queda do Reino do Norte, né, quase 100 anos depois, não, mais de 100 anos depois, caiu o Reino do Sul. Então, qual foram os profetas do Reino do Sul? Qual foram os profetas do Reino do Norte? Depois do cativeiro babilônico. Então, quem foram os profetas antes do cativeiro? Quem foram os profetas durante o cativeiro? Quem foram os profetas depois do cativeiro? Então, temos que entender isso, porque cada um aparece num contexto diferente ou igual. Existiam profetas contemporâneos, por exemplo, Ezequiel e Jeremias são profetas que profetizaram na mesma época e para o mesmo povo. Só que ambos né, em contexto diferente. Por exemplo, Jeremias pregou para o povo ainda em Judá. Já Ezequiel começou a pregar o povo lá no cativeiro. Jeremias veio primeiro dia que Ezequiel. Ezequiel veio anos depois de Jeremias. Então você tem profetas antes do cativeiro, e Isaías é um exemplo. Você tem profetas que profetizaram durante o cativeiro, Ezequiel é um exemplo, Daniel. E você vê profetas que profetizaram depois do cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias. Né? Então, temos que fazer essa divisão para poder entendermos. Se não fizermos isso, nós não vamos entendermos a mensagem de cada profeta. Então, o contexto daquele texto, o contexto daquele livro, o contexto daquele livro, que o texto que eu escolhi para pregar aparece. A falta disso cria muitas heresias e leva a entender que coisas que aconteceram naquela época ainda acontecem hoje. Algumas sim, outras não. O que não muda é a multiforma de Deus agir. Existem várias formas de Deus agir. Realmente isso aí não vai mudar. Mas tem coisas que aconteceram e não acontecem mais. Porque foi uma questão progressiva. Foi uma questão progressiva.
e não vai acontecer mais. Você já viu alguém, já ouviu que Deus abriu o mar novamente? Não. Você já ouviu dizer que choveu maná novamente? Quando o povo caminhava no deserto, chovia maná todos os dias para ele. Você viu isso novamente? Não. Então tem coisa que não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Então atentemos para isso. O contexto do texto. Qual é o contexto desse texto? Qual é a mensagem desse texto? Qual é a mensagem do livro principal? Para quem o profeta pregou? Em que época? Então isso é só um exemplo. Existem outros textos que são mais difíceis de interpretação ainda. Então, alguns pregadores têm que deixar de ser preguiçoso e realmente começar a estudar a Bíblia Sagrada. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar mais, a gente vai escolher um texto. Se você quiser pode sugerir um texto e assim a gente vai estudando e vai mostrando, né, a realidade do texto, né, deixando também entender que eu tenho as fontes de homens importantes, teólogos importantes que se esmeraram para entender esse texto. E a gente começa a fazer comparações e ver qual a que seja mais a verdade. Então, o tema daquele texto em toda a Bíblia é o que a gente chama de teologia bíblica. E como ele aparece em toda a Escritura Sagrada. Então dá trabalho, mas é possível. Valeu.